Portela, pra gente começar, tem uma frase do poeta cubano José Martí, que ela é muito famosa, né? Que todo homem deve numa vida aí plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Só que hoje a gente vê a cidade cheia de asfalto. Acho que se olhar pra ver onde tem um punhado de terra é difícil de achar. As livrarias estão fechando e a gente tá tendo cada vez menos filho. Como é que a gente faz pra encontrar propósito? A gente reinventa. Quando o José Martí levanta essa perspectiva, ele fala da ideia de legado. Legado esse que ultrapasse a vida da própria pessoa. Afinal, se alguém supõe que terá um descendente, é para que você mesma ou você mesmo vá adiante. Uma árvore é algo que, em tese, se ela for uma árvore mais duradoura, nos ultrapassa no nosso tempo de vida. E um livro, em princípio, ganharia, né, um ar de duração mais extenso. Hoje nós temos modificações em relação ao que é livro, ao que é filho e ao que é também árvore. Eu sou casado com uma libanesa, a Cláudia, e os libaneses usam um ditado que eu gosto muito. Ele não vale mais, mas ele já valeu. De que uma pessoa que planta tâmaras nunca comerá do fruto que plantou. Isso porque, em idos tempos, uma tamareira demorava em média 100 anos para dar frutos. E, portanto, alguém que uma tâmara plantasse não colheria dela nada. Faria algo para outras pessoas. A noção de propósito hoje, ela se coloca de vários outros modos, né? Ela não necessariamente trabalha nessa ideia de você ter um legado que seja idêntico ao que já foi em outros tempos. A cidade em que vivo, que é a cidade de São Paulo, na qual eu estou há 56 anos, ela é uma cidade na qual há uma asfaltificação, né, da vida, mas a flor vence o asfalto, né? Em vários momentos a gente se surpreende com uma ruptura do que seria a impermeabilização asfáltica da cidade, e a gente surpreende com a natureza emergindo. Nós somos posteriores ao início da vida no planeta e podemos antecipar nossa partida, né, se nós assim acharmos que pode ser. Por outro lado, claro, né, ter propósito significa, antes de mais nada, colocar para aquilo que é o teu momento presente algo que vá adiante. A própria palavra tem esse sentido. Mas eu não acho tão complexo. Não acho também que as pessoas estejam tendo menos filhos ou filhas porque, né, simplesmente é uma decisão consciente. Não acho que o tempo todo é desse modo. É mais complexo fazê-lo, né, neste momento. É um pouco mais custoso em termos de tempo, de vida, de recurso material, né, e, portanto, há um afastamento de alguns modelos que são anteriores. Eu tenho 2 filhos e uma filha, 2 netos e 2 netas, já escrevi 49 livros e plantei muita árvore na vida. Portanto, em tese, eu estaria mais sossegado, mas não estou, né? Eu quero que haja um passo em que tudo isso que eu fiz, que é um pedaço da minha vida, e é um pedaço mínimo da vida em geral, que isso seja contributivo, né? Que não seja apenas uma árvore para eu mostrar, um filho para me sustentar e um livro para eu exibir. Mas você acha que a gente é capaz de chegar nessa plenitude do... É o famoso entreguei, é isso? Você acha que a gente consegue chegar em vida nessa satisfação? Em grande escala, a ideia de você ter uma obra que você realiza, portanto, algo que te ultrapasse em termos de tempo vital, ela pode estar colocada em momentos muito variados, né? Em vários momentos da vida, tanto você quanto eu, quanto quem nos ouve, sabe da importância de se supor que você poderia morrer naquela situação. Isto é, não estou falando do perigo, estou falando do momento. Há momentos na minha vida em que se eu falecesse, morresse naquele instante, teria valido. Porque aquele momento ele coroou a circunstância. Pode ser um momento afetivo, um momento de realização, um momento, né, de resultado, um momento de visão, de contemplação. É quando a gente diz, tá bom assim. Esse tá bom assim, ainda bem para nós que ele não é um contínuo. Porque do contrário a gente pararia e ficaria só contemplando, né? Embora nós sejamos capazes de contemplação, essa não é a nossa marca principal. A gente inclusive marca horário para poder contemplar. Diz a hora da meditação, a hora de olhar a natureza, né? No mais do tempo a gente está em ação. Mas acho que sim, é possível em vida, né, que eu tenha uma percepção de que valeu. A frase que mais se usa é valeu a pena. De maneira geral, a suposição aí de que a vida é um suplício. Portanto, ela é uma pena. E que vale essa pena.
Isto é, para estar vivo, você tem uma série de intercorrências e, como escreveu um dia o Paulo Leminski, para que cara feia? Na vida ninguém paga meia. Né? E se você e eu não pagamos meia, é preciso ir adiante. Né? E nesse contexto que a gente vive, a gente está cada vez mais recheado de informação, noticiário, WhatsApp, Telegram, rede social, e parece que a gente está cada vez mais recheado de desgraça, né? Parece que o mundo vai acabar a cada vez que a gente abre o celular. Como é que eu encontro a felicidade, ou como é que eu consigo apreciar um momento de felicidade quando tudo parece que está nessa beira do caos? Esse tsunami informacional que a gente vive, que nos soterra, né, nos afoga, em vários momentos tira o nosso fôlego, ele é também uma das maneiras de não pensar nisso que você acabou de dizer. Uma das maneiras mais práticas de eu não pensar naquilo que é a ideia de felicidade é imaginar que eu não teria tempo para fazê-lo e que ela não poderia ser por mim acolhida e cuidada à medida em que eu tenho outras ocupações. Há uma música bem antiga que, cantada por Moacir Franco, né, ele dizia, não posso parar, se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. Né? Essa é a ideia de uma vida em que não se pode dar abertura para aquilo que pode também ser melhor do que o que é. Nessa hora, como a felicidade ela é uma ocorrência, ela é uma circunstância, ela não é um estado. Né? Eu digo com insistência, uma pessoa que for feliz o tempo todo não é feliz, ela é tonta. Né? Afinal, há tantas dificuldades, tantas turbulências, né? Tantas agonias à nossa volta, que ser feliz o tempo todo é ser alienado ou alienado, é não ter entendido, né, o que está acontecendo. Mas, por outro lado, a felicidade não se ausenta também de modo contínuo. Nem ela se apresenta de modo contínuo, nem se ausenta. O que seria felicidade, no meu entender? Um momento em que a vida vibra de tal maneira que você sente que vale muito estar vivo. Ora, este anúncio contínuo da catástrofe que nós vivemos, esta ideia de que nós temos o tempo todo, estamos não a um passo do paraíso, como cantou a banda Blitz, mas nós estamos a um passo do desastre, não é tão equivocada assim. Esta percepção, ela veio para a humanidade a partir de 6 de agosto de 1945, quando a primeira bomba atômica foi jogada sobre Hiroshima e alguns dias depois sobre Nagasaki. Até 1945, todo ser humano tinha temor da própria morte ou de pessoas próximas a si. O mundo atômico colocou a possibilidade de nós extinguirmos a humanidade. E, portanto, o anúncio da catástrofe, que é uma coisa menos presente, por exemplo, na tua geração, ela foi muito presente na minha. Eu nasci em 1954, portanto, 9 anos depois do momento atômico. Eu não tinha consciência, claro, até 5, 6 anos de idade, mas eu vivi de 1954, quando nasci, de modo imperceptível, depois perceptível. Vivi até 1989, sob a ameaça de uma guerra nuclear. A qualquer momento se diria, vai acabar. Portanto, não é um catastrofismo no sentido do desejo, mas ele é da possibilidade. Nós somos muito arrogantes como espécie. A gente até supõe que nós faremos falta. Em tese, não faremos. Né? Durante a pandemia, nós notamos o quanto que a nossa retirada do cotidiano do planeta, né, faz com que haja até o ressurgimento, né, de alguns tipos de convivência com outras espécies que antes não estavam no nosso circuito. Mas esse modo catastrófico de lidar com a percepção, esse tsunami que eu antes dizia, que traz o tempo todo a ideia de que dará errado, falta pouco para o fim, me lembra talvez um dos 2 melhores grafites que eu já vi na minha vida. Eu dei aula na PUC São Paulo durante 35 anos. E esses 2 grafites ficaram durante muito tempo em muros na região ali, em Perdizes. Um deles dizia, Marli, você é linda, mas guia mal. Que é uma coisa genial, né? Você é linda, mas guia mal. O segundo ficava na esquina, né, da Zequinha de Abreu com a Cardoso de Almeida, e todos os dias que eu passava ali eu olhava, estava escrito assim, o apocalipse já é um consolo. Essa é boa, hein? O apocalipse já é um consolo. Nesta hora, há sim um gosto grande de imaginar que vai dar errado. Mais ou menos como a gente assiste a partida de um esporte que aprecia, você já entra com o desejo de que se vença, mas também com uma convicção de que seu time vai perder, por exemplo. Porque isso te prepara para o desastre. Então, nós estamos nos preparando para o desastre.
ele virá. Pode ser agora, daqui a 10 anos. Nós não imaginávamos em 2020 que o que atingiria a humanidade seria algo que veio do nosso meio de convivência. Durante séculos na história humana, nós tememos que a ameaça à vida viria do espaço. Meteoro, um asteroide, preparamos até tecnologia de destruição dessas coisas. E, de repente, uma coisa que nem vivo é considerado um ser vivo, um vírus não é considerado um ser vivo, nos pegou, nos imobilizou, nos manietou, nos liquidou aos milhões. Né? E nessa hora nós olhamos e pensamos, bom, não somos tão fortes assim. Mas também, porque ultrapassamos isso, já podemos pensar, mas também não somos tão fracos. É uma questão de medida, de escolha, de parcimônia. Né? O desastre, ele pode ser anunciado. A crônica da morte anunciada, como se diz, né, como título de livro, ela está sempre, né, nos encantando. A gente tem uma certa percepção mórbida da vida. Né? Você não vem, né, por uma estrada e encontra, né, o trânsito todo congestionado e você imagina algum desastre, algum horror, alguma coisa, e quando você passa, era só uma obra de recolocação de um gradil, te dá uma chateação, uma frustração, porque você estava esperando uma coisa um pouco mais horrorosa, né, do que aquilo. Portanto, não pode ser tão frustrado desse modo. E nós, né, a grande e última coisa que eu gosto de lembrar nisso é que, como se diz sempre, o Milor dizia isso, a grande desvantagem do profeta do Apocalipse é que ele não vai aproveitar a fama. Certo? Porque se ele tiver certo que vai acabar, lamento, né? Não terá como aproveitar a fama porque terá acabado. E outro fenômeno da nossa geração, que acho que é difícil de a gente conseguir lidar e até mesmo achar caminhos, e tem sido cada vez mais pautado na mídia, grandes veículos, grandes pensadores, é a questão da verdade. Acho que a gente que viveu um pouco antes da internet, do advento da internet, a gente tinha essa coisa do limite da informação, de onde você vai, ter que pegar um jornal, ter que pegar um livro. Quando chega a internet e vem essa inundação da informação, acho que todos nós achávamos que a gente ia ficar mais culto, mais inteligente, a gente ia conseguir ver além de onde nossa visão alcançava. Só que parece que a gente está cada vez mais longe do que é a verdade, ou cada vez mais difícil de distinguir o que é a verdade, o que é real, o que não é real. Como é que eu consigo, Cortella, entender o que é a verdade hoje? Do ponto de vista da filosofia, na história, a verdade sempre foi relativa ao seu tempo. A verdade, portanto, ela é marcada pela relatividade. Eu não posso olhar uma coisa como verdadeira sempre, em todos os lugares, de todos os modos. Exemplo concreto. Até Galileu, no século XVII, havia uma afirmação de Aristóteles que é óbvia, que eu vou dizê-la agora. Se você, do alto de uma torre, soltar lá de cima, é claro que é simbólico o que eu vou dizer, junto ao mesmo tempo um elefante e um coelho, é evidente que o elefante vai cair mais rapidamente. Isso escreveu Aristóteles, isso é absolutamente evidente ao nosso raciocínio. O Galileu decidiu uma coisa que pareceria estranha, fazer a experiência, não com um elefante e um coelho, mas com pesos equivalentes. E se você fizer essa experiência, você notará que eles caem os dois ao mesmo tempo. Porque não importa a massa, o que vale é a aceleração da gravidade, que é idêntica. Quando eu digo isso que eu estou te falando agora, né, e eu falava isso às vezes em sala de aula, nem sempre o que a gente visualiza ou reflete é o que corresponde à realidade. Quando eu dizia, se eu soltar um apagador de lousa e um giz ao mesmo tempo do alto, eu fazia o gesto. Ao mesmo tempo, é claro que o apagador que é mais pesado, né, vai cair antes. E as pessoas dizem, é claro. Aí você solta, eles caem e batem no chão ao mesmo tempo, que a aceleração da gravidade, como Newton mostrará depois de Galileu, né, ela é absolutamente a mesma. Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque uma grande parte do esforço feito nos 500 anos mais recentes foi de estabelecer parâmetros para que a verdade, ou seja, a afirmação sobre a certeza sobre algo, que ela tivesse uma universalização ainda com a consciência da provisoriedade. Em outras palavras, uma verdade vale muito no seu tempo, algumas verdades estabelecidas elas valem por mais tempo. Aquilo que Aristóteles afirmou no século IV a.C. demorou aproximadamente, né? Olha só, Galileu é do século XVII, né? Demorou 2.100 anos. Como algo, você diz, mas tanta gente fez. Será que ninguém nunca fez a experiência? Claro que fez, mas não tinha legitimidade, né, para enfrentar Aristóteles. Né? Ora, isso vale em todas as outras coisas. Se tem uma maluquice que só um brasileiro e dois
irmãos norte-americanos pensariam um dia, como é o caso do Santos Dumont e dos irmãos Wright, é você fazer com que uma coisa voasse por ser mais pesada que o ar. Né? A lógica, ela é afrontada quando se diz uma coisa voará porque ela é mais pesada que o ar e não mais leve. Por que eu estou insistindo nesse polo? Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, né, um grande político e também filósofo no campo do mundo russo do século XIX, depois soviética, aliás, ele é um fundador, né, do Estado Soviético, ele dizia, quando perguntado, existe a verdade absoluta? Ele diz sim. A verdade absoluta é a soma de todas as verdades relativas no fim da história. Quando a história humana terminar, você terá a verdade absoluta como a soma de todas as verdades relativas que vieram antes. O que nós estamos vivenciando hoje é uma coisa mais perigosa, que é a inexistência de parâmetros em relação ao que é correto e o que não é. Não se vive a ideia da relatividade social, cultural e histórica da afirmação sobre a verdade. O que se vive é o relativismo. Qual é a diferença entre relatividade e relativismo? Na ideia de que as coisas elas são relativas, eu estou dizendo que elas funcionam de acordo com um determinado tempo, momento e sociedade. Quando eu falo em relativismo, eu estou dizendo que vale tudo. Isto é, você tem uma opinião, eu tenho a outra, então eu vou dizer que as duas são válidas. Não. Seria temerário que eu juntasse um grupo de pessoas no pátio do Hospital das Clínicas, da cidade de São Paulo, e fizesse ali uma assembleia, uma votação, para decidir se determinada doença vem de vírus ou bactéria. Não é uma questão de opinião. Algumas pessoas imaginam que seja só opinião. Eu penso, eu tenho direito. Erich Fromm, um pensador, um filósofo e também psicanalista alemão, que nasceu em 1900, portanto ele pegou uma boa parte, né, do século XX, ele escreve no prefácio de uma obra que liberdade não é licença. O fato de eu ser livre para dizer o que eu quiser não me autoriza e nem me dá a legitimidade para falar qualquer coisa. O fato de eu pensar assim não significa que assim seja, significa apenas que assim eu penso. Para que haja aquilo que se chamamos de verdade como algo que tenha presença, é necessário um consenso. Um consenso que a gente sabe que é provisório. Nós imaginávamos em ciência várias coisas no século XIX que se deixou de supor no século XX, outras não. Nós deixávamos de imaginar no século XXI que no século XX se tinha uma outra percepção. Não é tudo que muda. O mais perigoso nesse momento em que o mundo digital ele abre qualquer porta, é que a opinião passa a ter um valor que, em algumas situações, ela parece superior ao consenso marcado, testado, provado. Mas a gente também tem um fator que acho que talvez seja o mais perigoso, o mais difícil da gente lidar, que é um pouco dessas boias factuais que a gente acaba tendo. É o famoso caso da ozonioterapia. Quando surge aquele novo tratamento maravilhoso que você olha e fala, mas a base de quê? Aí é um médico com CRM, ou quando tem a pílula mágica contra o câncer, ou quando a gente acaba tendo... Porque parece que a gente acaba tendo figuras notórias, notáveis, pô, a gente tá falando de médicos, estamos falando de pessoas que têm diploma, que a gente admirou durante muitos anos, vindo com coisas que a gente olha e fala, pô, mas a comunidade, uma parte da comunidade científica não acredita nisso, uma outra parte pequena dá base para isso. Gera um conflito na gente também, Sim, né? Gera porque a grande questão é onde eu ancoro a minha concepção. Onde eu posso apoiar aquilo que penso, de modo que isso não seja balançante, né, e, portanto, não desabe. Até há algumas décadas isso era menos complexo, porque o que estabelecia o critério do que seria uma verdade científica ou não, ou uma verdade técnica ou não, eram sociedades, grupos que eram mais restritos, em que não haveria como pessoas, entre aspas, leigas, opinarem. Hoje, a possibilidade de expansão da opinião individual, em que cada pessoa é um emissor de informação e também de criação e de ficção, né, e não apenas um consumidor, fez com que a gente tivesse mais dificuldade para afirmar o que será entre nós um consenso. Te dou um exemplo concreto. Pessoas que acreditam que a Terra é plana. Só tem uma maneira de comprovar isso. E, de maneira geral, as pessoas que não acreditam em algumas coisas, elas não acreditam em coisas que são improváveis, que não dá para eu provar para ela. Porque para eu provar para alguém que acredita que a Terra é plana, que a Terra não é plana, eu teria que tirá-la do planeta, para que ela pudesse observar, né, uma forma um pouco mais ablongada do nosso planeta.
Como eu só posso fazer isso com esses milionários que de vez em quando saem para observar o planeta à distância, um pouco mais complicado. Mas eu nunca vi ninguém que seja negacionista em relação à teoria da gravidade. Alguém que diga assim, essa teoria da gravidade faz parte de um complô internacional, isso aí é uma forma de nos amarrar, manietar, para a gente acreditar em coisas que não são verdade. Não é verdade a teoria da relatividade, desculpe, da gravidade. Ela se joga de um prédio. Porque ao se jogar ela vai desabar e perecer. E aí será provado. De maneira geral, todas essas crenças dessa natureza, elas são o improvável. Por exemplo, vacina faz mal. Como seria a maneira de comprovar isso? Não vacinar ninguém. Como isso é uma irresponsabilidade, dado que a ciência acumulou alguma informação, mas essa informação acumulada, ela não é a garantia de que será sempre assim e nem de que só aquilo é verdade. Você trouxe à tona algo que é importante. São o que a gente chama, em filosofia, de argumentos ad hominem. Isto é, será verdade porque é o Cortella que está dizendo ou é você que está dizendo? É o argumento de autoridade. Na educação mais antiga na família, quando você checava com um adulto ou colocava em xeque a ordem, a instrução, por quê? Porque eu quero. Ou a frase, porque eu sou teu pai. Então, esse argumento, que não é um argumento, que ele é um argumento de autoridade, ele faz com que se tenha ali mais o temor do que a compreensão. Ora, o que a gente hoje ainda não estabeleceu, porque nós estamos no meio da tempestade. Se tem uma coisa difícil no meio de uma tempestade é você enxergar direito. Aí em filosofia a gente diz que quem menos sabe da água é o peixe. Né? Porque para você entender melhor a água, você tem que sair dela um pouco. Ora, nós estamos no meio disso. Nós ainda não estabelecemos quais serão e se teremos, né, essas formas de apoiar o que se entenda como verdade ou não. O que eu sei é que a formação científica, que algumas pessoas têm, eu entre elas por obrigação, ela nos leva a buscar critérios que sejam ampliados para que eu não ancore as minhas certezas em bases que são mera opinião. Isto é, eu não considero que a axiologia ela seja a ciência mais expressiva. Alguém diz que a ciência se equivoca, e é verdade, ela pode fazer, ele faz, até o momento que ele precisa passar por uma cirurgia de retirada do apêndice. No momento que ele estiver ali, a um passo, né, de ter uma septicemia, uma infecção generalizada, eu não tenho dúvida que toda a descrença dele na ciência é mais ou menos como na teologia, em que os ateus vão até o momento que o avião balança. É isso. Certo? Portanto, existem algumas certezas que a ciência, de fato, ela marcou um caminho. Isso não se comprovou correto, mas no conjunto da obra, a ciência ela é muito mais certa. Eu não sou incapaz de certezas, mas eu sei que uma comunidade que se dedica a isso tem maiores certezas do que eu. Isso significa que eu me entrego de modo inocente e ingênuo? Não. Né? Basta se olhar a história para ver os equívocos que já aconteceram, mas não todos. Né? Se eu sentasse hoje aqui com o Oppenheimer para conversar com ele, talvez ele dissesse, olha, se eu soubesse eu não teria feito. Mas ele sabia o que estava fazendo. Ele pode até dizer depois que ele se arrependeu, como alguns dizem que Santos Dumont se suicidou, né, no Guarujá, no litoral paulista, né, porque ele ficou arrependido de ver aquela obra, ou o Nobel, Alfredo Nobel, que inventou a dinamite, que ele decidiu que, poxa, como é que eu crio uma coisa, né, com essa condição? Nem sempre a consciência, né, é nessa direção, mas a comunidade científica, ela tem, no momento, né, ainda alguns desafios mais complexos. O bom da filosofia é que filosofia não é ciência. E outra coisa que a gente tem discutido muito também, acho que principalmente aí quem tem sido o agente dessa discussão muito forte nos últimos meses na internet, seja o Monark, é a questão da liberdade de expressão, né? Então a gente teve alguns casos do Monark recentemente, Léo Lins, a gente tem tido algumas outras figuras que têm discutido muito qual que é o limite da liberdade de expressão e se deveria existir um limite para a liberdade de expressão na sociedade em que a gente vive. Como é que eu consigo traçar, Cortella, aonde que acaba essa liberdade de expressão? Vou voltar ao Eric Fromm. Tá. Liberdade não é licença. Por exemplo, eu sou livre para dizer o que eu pensar, mas eu tenho que arcar com a responsabilidade disso. Por exemplo, eu não posso, é o exemplo mais antigo, eu não posso entrar num teatro lotado e gritar assim, fogo! E não havendo isso e produzindo pânico, dizer que era só a minha opinião.
que eu sou livre para fazê-lo. Alguém que o fizer terá de assumir a responsabilidade. Eu sou livre para dirigir depois de ter ingerido a bebida alcoólica, mas eu não tenho licença para isso. O fato de eu ser livre não me autoriza a fazê-lo. Se eu dirigir após ter tomado bebida alcoólica, eu tenho que assumir a responsabilidade sobre isso. Eu sou livre para dizer e escrever no mundo digital, nas redes, o que eu desejar. Eu assumo a responsabilidade sobre isso. Exemplo, eu tenho 20 milhões de seguidores somando as várias redes. Uma parcela das pessoas escreve contra mim. Uma parcela. Não é tão significativa, pelo menos não me disseram. Ou talvez esteja me poupando que eu sou mais idoso. Você nunca leu os comentários, Cortella? Sempre faz bem. Eu leio, sim. Mas pode ser que haja uma seleção para preservar o idoso. Mas ainda assim, eu faço uma distinção sempre entre opinião e acusação. Se alguém escreve assim, ou diz, Cortella é feio, Cortella escreve mal, Cortella tem um sotaque estranho, Cortella é imbecil, isso é opinião. Se escrever Cortella é corrupto, Cortella é pedófilo, Cortella é ladrão, isso não é opinião. Assuma. Aí ele diz assim, mas eu sou livre, desde que você não incorra em algum tipo de ilícito. E aí eu volto à tua parte. Qual é o limite? O limite é o que a sociedade combinar. Não podemos fazer apologia de estruturas políticas homicidas. De quem é essa ideia? Do conjunto social. Onde está isso na nossa legislação? Ah, mas eu não concordo, então vamos lutar para mudar a legislação. Se você não concorda, você não apenas é alguém que diz o que pensa, mas se organize para mudar aquilo que aí está. Ou você acha que quando o regime escravagista no Brasil, as pessoas não revoltaram-se, uma parte contra a abolição daquele horror que é o escravagismo? Claro, por isso, quem constrói o limite é o conjunto social. Nesta sociedade, assim como a gente diz assim, nesta casa, na minha casa, isso não é feito. Nesta casa não se fala palavrão, ou nesta casa não se conta piada racista, ou nesta casa não se humilha as pessoas. Essa é uma decisão. Ah, mas eu não concordo, eu sou livre, então você não fica nessa casa. Ah, mas é porque eu quero ficar, então vamos recombinar. É impossível uma convivência se as pessoas imaginarem que no lugar da liberdade ser autonomia, ela é soberania. Autonomia é eu fazer o que eu quiser no âmbito daquilo que é coletivamente combinado. Soberania é eu fazer o que eu quiser independentemente dos outros existirem. Por isso que a gente chama um rei de soberano. A quem ele deve explicação? A ninguém. A quem alguém que tem autonomia deve explicação? Ao conjunto da comunidade. Existe um limite para o humor? Em tese, você diria, é o limite da responsabilidade. Eu não sou avesso que alguém diga, mas arque com a consequência. Sairá do programa, será detido, vai perder o direito. É escolha. É escolha. Eu posso falar o que eu quiser nos meus comentários no rádio e na TV. Eu assumo a responsabilidade. Te dou um exemplo final. Há uns 10 anos, eu pousei no aeroporto de Salgado Filho, em Porto Alegre, e um grupo de jornalistas me aguardava, porque uma pessoa houvera escrito e dito nas redes sociais que eu era um analfabeto funcional. Não tem nenhum problema, ela tem o direito de dizê-lo. Aí o jornalista dizia, o que o senhor pensa de fulano falar que o senhor é um analfabeto funcional? Diz o seguinte, isso aí é uma opinião ou é resultado de uma pesquisa científica? Eu falei, não, é uma opinião. Eu falei, então é uma opinião. O artigo 5º da Constituição garante. Dizer que eu sou um analfabeto, pena que a pessoa use analfabeto como xingamento, porque o analfabeto é um crime social. O analfabetismo não pode ser usado como xingamento. Mas ainda assim é uma opinião. Se dissesse que eu era corrupto, ladrão, era outra coisa. Se dissesse que eu era um criminoso, um assassino, aí não é opinião. Por isso, pode um humorista, pode alguém dentro de um podcast, algum num programa, dizer o que ele pensa? Pode, assuma a responsabilidade. De novo, Eric Fromm, liberdade não é licença. O fato de eu ser livre não é algo que me autoriza a fazê-lo.